Sou Canarico Boljiquian, sou juíza em São Paulo desde 1989, trabalho no Tribunal de Justiça de São Paulo, sou cofundadora da Associação Juízes para a Democracia e faço parte de uma rede que se chama Grupo de Estudos e Trabalho Mulheres Encarceradas. Acho que a prisão é terrível, né? Porque cria marcas que você quase que não consegue apagar, ou se não é quase, é muito difícil. Porque é uma questão social, cultural, é muito difícil você voltar a ser aceita em vários planos. Um dos planos é o plano do trabalho, né? Se você tira uma folha de antecedentes criminais, se vai aparecer o processo. E acho que também tem outro problema que é o que acontece no período, né? Então você tem nesse período de aprisionamento um rompimento de relações, um enfraquecimento, a dor das relações, a ruptura, as dificuldades. Então imagina uma mãe sem um filho por 3, 4 anos, né? Sem a convivência diária. Então depois é que ela vai voltar. Então tudo isso é uma questão assim que eu acho que é de grande dificuldade. Acho que as marcas são terríveis e não é só para a mulher, né? Eu acho que as marcas são maiores, são da família, né? Dos filhos, da sociedade que ela vive, da comunidade que ela vive. Acho que deve ser uma das coisas mais difíceis na vida, é ser mulher presa e egressa. Acho que a gente pode dizer de quase uma década para cá, começam a ter sinais de preocupação com políticas públicas para as mulheres. Mas ainda é muito tênue. As primeiras prisões construídas para as mulheres, ou seja, pensando que quem fosse ocupar fossem mulheres, é relativamente recente. De uns 5 anos para cá, em poucos estados da federação que tem unidades feitas para as mulheres. São Paulo e Minas Gerais tem. Nós temos uma característica que é da massificação das mulheres, da massificação da prisão das mulheres, porque a maioria está presa em razão de tráfico de entorpecente. Esse é um dado, né? Quase 70% está detida em razão de tráfico. Também é preciso ver que tipo de tráfico que elas estão detidas, porque quando a gente fala tráfico, acho que existe alguma coisa do imaginário popular, como se fossem todos grandes traficantes. É isso que acontece em relação às mulheres. Elas normalmente estão dentro da cadeia criminosa, elas estão no ponto mais frágil, não são, em geral, líderes e fazem aquelas funções que elas conseguem conciliar com uma vida de mulher, mãe, que é um papel que elas exercem, porque a maioria é chefe de família também. Então nós temos assim, primeiro esse perfil. Segundo, nós temos um problema do Brasil que não está superado, que é a questão do tráfico. É um problema que o Brasil precisa enfrentar. Existe muita resistência. É preciso abolir esse tipo penal ou fazer uma alteração. Mas vamos partir do pressuposto que não está tendo nenhuma alteração, que é o que nós temos hoje, que é a nossa realidade. Por que não existe aplicação de outras medidas que não encarceramento? Eu creio que existe uma visão equivocada do papel das drogas no mundo. Então, existe uma resistência muito grande, existe quase que como colocar as pessoas que praticam esse crime como inimigos mortais da sociedade. Então, este é o imaginário e o juiz não foge muito desse imaginário. Ele faz parte desse contexto de divulgação da guerra, da chamada guerra às drogas, né? Como se isso fosse solução. Nós acabamos tendo quase que um bloqueio de aplicação. E você vê casos assim, pessoas que não trariam nenhum risco para a sociedade, que elas estão apenadas. Então, eu acho que existem muitas amarras nos operadores do direito, especialmente os juízes, que trazem em cada processo essa visão distorcida do papel do tráfico nos dias de hoje e acabam punindo além do que até a lei prevê. Existe uma diferença, uma distância entre o coração e o gesto, né? Se você for ver em dados do Brasil, você não tem um programa, você pode afirmar que não existe esse programa para egresso.
O que a lei apontou é a necessidade da existência de programas para o retorno da pessoa, da mulher, do homem, enfim. Na verdade, o programa pró-egresso, ele não é para um momento só posterior. Ele tem que começar já quando a pessoa entra, porque a ideia da prisão é que a pessoa vai sair. Então ele tem que ter uma série de ações, de políticas públicas pensando neste momento de saída. Não é que ele vai ter, ele começa depois da saída, ele tem que começar antes e continuar dando um suporte para as pessoas que ficaram presas, né? O que a sociedade ganhou gastando esse dinheiro, privando essa mulher do contato familiar? Será que não era possível, ainda que ela fosse condenada, a ter uma outra situação? Será que não seria mais útil socialmente? Será que essa mulher, com as marcas que ela vai sair, de ficar longe do mundo por 4 anos, vai trazer algum benefício depois? Então, acho que são todas essas questões que estão pontuadas, que tem que ser levadas para uma reflexão maior e para políticas novas, né? Seja em termos de legislativo, de judiciário e de executivo, dos 3 poderes, né?